Quais são os benefícios de uma criança ter uma organização temporal desenvolvida? Você sabe? São vários benefícios, né? Por exemplo, começar a ter uma noção de duração das suas atividades, de suas tarefas, né? E começar a se organizar, claro, cognitivamente, né? Por exemplo, quando ela demorar muito em uma tarefa, o que vai acontecer? O seu cognitivo vai ativar e falar assim, opa, então, para a próxima atividade vai ter que fazer muito mais rápido, porque o tempo que eu levei, olha, não vai dar para, né, levar esse mesmo tempo. Então, um exemplo clássico que acontece na escola, tá? Então, na educação infantil tem muito, tá? A criança que demora a lanchar, né? O que acontece? Acaba não tendo o mesmo tempo de recreio com os amigos, né? Mas isso, qual o motivo? É consequência da falta de autonomia, porque em casa ela acaba sendo ajudada durante suas refeições, né? Então, quando chega na escola, onde a criança começa a ter autonomia para se alimentar sozinha, o que acontece? Ela acaba tendo um ritmo diferente do esperado, né? Ou seja, o seu ritmo do lanche precisa mudar para conseguir, da próxima vez, ter o mesmo tempo de recreio que os amigos. Simples, né? Então, observe o encadeamento dessas ações, né? Tudo está conectado, como uma ação interfere na outra, tá? Então, a criança, para adquirir uma orientação temporal, ela precisa de quê? Passar, claro, por algumas etapas de aprendizagem, tá? E eu vou falar justamente delas. Primeira etapa é a ordem e sucessão, tá? Então, essa etapa de aprendizagem, a criança ela precisa o quê? Perceber e memorizar que existem tarefas diárias que acontecem em uma ordem específica, como, por exemplo, o café da manhã, depois o almoço, o lanche e a janta. Então, da mesma forma que quando acorda ou come né, precisa escovar os dentes logo após, né? Ou então, se vai ao banheiro para fazer alguma necessidade fisiológica, precisa lavar as mãos, né? Então, tudo isso denominamos como atividades educacionais de classificação de acontecimentos, né? Em ordem lógica ou cronológica, tá? Então, outra fase é a duração, tá? Duração de intervalos, tá? É uma fase também muito importante. Então, é a segunda. Então, essa segunda etapa, a criança ela precisa perceber a duração de alguma tarefa, tá? Então, é importante a criança começar a perceber que de manhã ela fica na escola, à tarde ela tem atividades físicas e à noite é o momento de ler uma história, né? Com a mãe, com os pais, é o momento de descansar. Então, ou a criança perceber assim, a ordem própria mesmo das atividades escolares, né? Do calendário semanal, né? Então, da turma. Então, justamente para saber se programar, né? O que vem antes, o que vem depois, tá? E a terceira fase é a fase cíclica periódica, tá? Então, essa terceira, a criança ela precisa perceber a duração do dia, tá? 24 horas, começa tudo de novo. A duração da semana, 7 dias, depois começa tudo de novo. A duração do ano, são 12 meses, depois começa tudo de novo. E as estações do ano da mesma forma, tá? Então, como? A criança precisa associar sempre uma tarefa com a outra. E essas associações são perfeitas para desenvolver a memória, tá? Então, associar roupa leve com calor ou verão, né? Associar que o dia domingo, né? É um dia de passear, mas também é um dia que precisa dormir mais cedo, porque no dia seguinte é dia de ir para a escola, tá? Então, tudo isso são detalhes, né? No dia a dia que a gente acaba não percebendo, mas a gente pode ajudar nossas crianças, tá? Então, essa fase é o momento que a criança ela começa a ter noção do quando. Então, muito legal brincar assim, quando que é o Natal? Dezembro. Quando que é o Carnaval? Geralmente fevereiro.
né? Festa junina, julho. Então começa a ter essa percepção. Quando eu nascia, qual o mês que eu nasci? E todo ano faz aniversário, tá? E começa a ter essa noção, né? De hora, de dia, de semana, de meses, tá? E a quarta fase é a fase do ritmo, tá? Para ter justamente essa organização temporal. Então, o ritmo, os professores trabalham muito a questão com as músicas, né? Do ritmo, tá? E é interessante que é uma fase que a criança tem que estar já com as três fases anteriores já estabelecidas, desenvolvidas, tá? Porque agora ela vai aplicar em conjunto único, tá? Então, como é que seria isso? Quais tipos de atividade, enfim. Então, é claro que dentro de uma evolução, uma progressão, a criança começa primeiro a se expressar de forma espontânea, né? E gradualmente ela passa a seguir algum ritmo específico, com precisão de tempo, até chegar no mais acelerado, tá? Então, é importante a criança começar a desenvolver seu ritmo pela coordenação motora ampla, tá? Que são atividades de correr, andar, depois tem a questão de bater palmas, até mesmo para chegar na coordenação motora fina, né, que será lá na frente a escrita, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente percebe, né, no ensino fundamental criança que demora muito para escrever um texto, então a gente percebe que tem essa dificuldade dessa organização temporal, tá? Então, o que o professor tem que fazer, né? Atuar. O professor, quando percebe essa lentidão, né, precisa reeducar de fato essa criança, né, nessa questão, né, dessas etapas, esses pré-requisitos, né, na sua organização temporal. Então, refazendo todas essas atividades anteriores sugeridas, tá? Então, essa foi a ideia de hoje, tá? Para mostrar quais são os benefícios da criança ser bem organizada de forma temporal, ok? Então, tchau, até breve!